estatais brasileiras devem fechar 2023 com um rombo de quase 6 bilhões de reais. Pela primeira vez em 8 anos, o Tesouro Nacional pode ter que cobrir esse déficit. As estatais federais tiveram superávites nos últimos 5 anos. A única exceção foi em 2020, quando, por causa da pandemia da Covid, fecharam com déficit de 600 milhões de reais. Em 2021, as estatais registraram um resultado positivo de 3 bilhões de reais. No ano passado também, quase 5 bilhões de reais. De acordo com números do Banco Central, de 2012 a 2017, elas fecharam no vermelho. Em 2018, a gestão do então presidente Michel Temer injetou 5 bilhões de reais no caixa das estatais. E no governo Jair Bolsonaro, foram 10 bilhões de reais. Para esse ano, a última projeção dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento aponta para um rombo que deve ser maior do que o previsto no orçamento aprovado no ano passado, ainda na gestão Bolsonaro. Hoje, a meta de resultado das estatais federais é de que as despesas ultrapassem as receitas em 3 bilhões de reais. Mas a equipe econômica já trabalha com uma projeção de um déficit ainda maior, de quase 6 bilhões de reais. Se acontecer, terá que ser compensada pelo Tesouro Nacional. E entre as estatais que poderão ter um resultado negativo pior que o previsto inicialmente estão a Dataprev, com previsão de rombo de 200 milhões de reais. A INB, Indústrias Nucleares do Brasil, 300 milhões de reais. A Ingepron, de projetos navais, com mais de 3 bilhões de reais. E os Correios, com previsão de rombo de 600 milhões de reais. Desde 2017, o governo detalhava em relatórios trimestrais os gastos e as receitas das estatais. Mas o governo Lula deixou de fazer esse detalhamento. Findando seu primeiro ano de mandato, este cidadão aqui, conhecido por sua passagem no Chilindró, já começa a dar seus primeiros resultados. E eles, para variar, são péssimos. Quem poderia imaginar que trazer a turma que destruiu as estatais brasileiras e a economia brasileira produziria o mesmo resultado? Olhem só, estatais federais devem ter prejuízo de até 5,6 bilhões em 2023. Bilhões! Aí você se pergunta, seria só incompetência, no caso Mamãe Dilma, ou corrupção, no caso Papai Lula? Ou as duas coisas juntas? Fato é que na gestão Bolsonaro as estatais voltaram a dar lucro. Por que será? Talvez porque tínhamos um misto de honestidade e competência. A tragédia é tão escandalosa que até esta empresa aqui teve que dar notícia. As empresas estatais brasileiras devem fechar 2023 com um rombo de quase 6 bilhões de reais. A cara da nossa amiga aqui da Rede Globo não estava muito feliz nessa notícia, mas a verdade é que contra números não há argumentos. Em 2021, as estatais registraram um resultado positivo de 3 bilhões de reais. No ano passado também, quase 5 bilhões de reais. De acordo com números do Banco Central, de 2012 a 2017, elas fecharam no vermelho. Se já não bastasse o desastre das estatais, agora o governo Lula quer impedir também que nós, brasileiros, proprietários das estatais, proprietários do dinheiro que cobre o rombo, também não possamos mais ter acesso aos balanços trimestrais para acompanhar o desastre que ele e a sua turma vêm produzindo. Desde 2017, o governo detalhava em relatórios trimestrais os gastos e as receitas das estatais. Mas o governo Lula deixou de fazer esse detalhamento. Faz o L! Só para termos um exemplo, vamos pegar os Correios, empresa famosa aí que deu início ao processo do mensalão. Governo Dilma, incompetente total, por óbvio, prejuízo. Governo Temer, deu uma melhorada. Governo Bolsonaro, muita melhorada. E o Lula, incompetente que é, já no primeiro ano já meteu quase 1 bilhão de prejuízo nessa estatal. Para a gente ter uma ideia do desastre que é esse déficit de mais de 5 bilhões, esse dinheiro seria capaz de construir, pasmem, mais de 50 mil casas populares. Dinheiro esse que acabou indo ou pelo ralo por causa da incompetência, ou vocês imaginem para onde. Lula e Dilma, em 13 anos, criaram nada menos que 41 estatais. A valores da época, um prejuízo de 8 bilhões. A valores atuais, um prejuízo de 11 bilhões de reais. Mas o Brasil não vive só de estatais. E como desgraça pouca é bobagem, nós já agora temos também um déficit enorme nas nossas contas públicas. Ou seja, estamos gastando muito mais do que arrecadamos. Se você fizer isso na sua casa, o que vai acontecer?
Pois é, você vai quebrar. É o mesmo rumo que estamos tomando. E como não poderia ser diferente, da última vez que a gestão petista cuidou das estatais, olhem o que aconteceu, o valor delas caiu em 55%. Um desastre previsível. A leniência deste governo com as contas públicas irá aumentar a dívida pública. Obviamente, se aumentamos as nossas dívidas, temos que pagar mais juros. E aqui a mamãe Dilma tem um exemplo para dar para o papai Lula. O governo Dilma Rousseff gasta mais de 1 trilhão em juros. Com o gasto descontrolado, juros nas alturas, nós temos, olhem só, inflação de 2 dígitos. Te lembra algum vizinho? Pois é, amigo, os hermanos caíram na falácia que gastar descontroladamente gera riqueza. Na realidade, gera somente inflação e muita pobreza. Resumo da ópera. Passado o primeiro ano de governo de Lula, o PT e toda a sua turma, o modelo implementado até aqui é de destruição das estatais, destruição do nosso fiscal, ou seja, das contas públicas, e copiando basicamente o que a Dilma fez em 2013, 2014 e o que a Argentina fez nos últimos anos. O resultado, no começo, parece maravilhoso, afinal nós estamos gastando mais do que arrecadamos. É como se uma família ir viajar para Disney. Ela vai ao banco, pega empréstimo, viaja para Disney. Tudo muito maravilhoso, mas a conta uma hora vai chegar. E o resultado a gente já viu, tanto na Argentina como no Brasil de 2015. É triste, mas essa é a nossa realidade. Faz o L! Cara, que o déspota que ocupa a presidência da República é um mitomaníaco, todo mundo já sabia. Só que isso aqui, bicho, isso aqui é loucura. O cara é um lunático. Eu sei que vocês já ouviram, mas a gente vai ter que ouvir de novo. Já peço desculpas. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte desse país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Beleza, quem disse isso foi ele, semana passada. Mas olha o que esse lunático tá falando agora. Segundo a extrema-direita, foi o primeiro comunista a assumir a Suprema Corte. E eu espero... Vamos ouvir de novo, só pra não ficar nenhuma dúvida. Segundo a extrema-direita, foi o primeiro comunista a assumir a Suprema Corte. Segundo a extrema-direita. Segundo a extrema-direita, foi o primeiro comunista a assumir a Suprema Corte. Segundo a extrema-direita. O cara bateu no peito semana passada pra dizer: nós colocamos o comunista na Suprema Corte. E agora tá falando pra todo mundo que a extrema-direita disse isso. E a mídia não corrige, filho. A mídia dá como se fosse real. Tipo, é real. Bando de vassalo de um lunático mitomaníaco. Faz o L!